happy as I can be. Você consegue perceber a diferença entre ficar triste e deprimido? A tristeza passa, mas a depressão fica e é duradoura. No programa de hoje você vai ver histórias de pessoas que entraram no isolamento da dor e perderam a vontade de viver. A depressão é uma doença silenciosa, mas existe ajuda e tratamento. Se você acompanha as colunas sociais, vai reconhecer com facilidade o rosto deste jovem empreendedor que está sempre em evidência. Fabiano Hayasaki é um dos arquitetos de maior prestígio na cidade. Talentoso, profissional respeitado e um comportamento que contagia pelo alto astral. Mas representar a grife do sucesso diante da sociedade é um papel que exigiu muitos sacrifícios. Por trás dos sorrisos e da descontração, histórias surpreendentes de um homem que já passou por muitas dificuldades para vencer e conquistar a admiração das pessoas. Hoje o Vida ao Vivo entra na intimidade de Fabiano Hayasaki. Aos 9 anos, quando eu tinha 9 anos, marcou muito para mim. É o primeiro grande episódio assim que houve uma grande mudança no comportamento e na vida minha e da minha família. Um certo dia meus pais estavam discutindo, né, minha mãe gritando, sempre o motivo o dinheiro ou a falta dele. E eu não entendia nada, eu tinha 9 anos. E aí ela comentou chorando, vamos ser despejados dessa casa, nós vamos ter que morar embaixo da ponte. Nós não conseguimos o sorteio ganhar a casa popular, porque eles não tinham registro onde eles trabalhavam. Meu pai tinha 3 empregos, minha mãe tinha 2. E eles não conseguiram. A esperança deles era ganhar essa casa, uma casa popular, num bairro super longe, mas era onde a gente poderia ter. E veio a resposta que não. E aproximando o dia do despejo, ela chorava muito. Eu fui pro meu quarto, eu também comecei a chorar, porque você começa a ver sua mãe, seu pai discutindo, chorando. Com 9 anos, uma criança já entende um pouco. Eu tenho uma filha de 9 anos, a mais nova. Então, só que eu não imaginava que era tão sério assim, porque para mim era normal, eu nasci naquele mundo ali. Então, vamos mudar, mas mudar para debaixo da ponte. E realmente isso acontecer. E eu sabia o que era uma ponte, porque era uma ponte que eu brincava aqui na Murchi de Onça. Ali embaixo do trilho de trem, ela escolheu ali porque realmente não teria. Eu fui pro meu quarto, peguei um lápis e um papel. Eu desenhei uma casa. Eu desenhei uma casa em perspectiva, com ponto de fuga. E eu levei para minha mãe e eu mostrei para ela, parei em frente dela e falei: mãe, essa vai ser a nossa casa. Ela não aguentou, né? Meu pai saiu. Ele também não aguentou, ele parou de falar, ele saiu pro mundo aí, saiu de fora de casa, porque eu consegui calar, assim, os dois pararam de discutir, pararam de falar, e minha mãe não tinha palavras, ela chorava mais ainda, mas um outro choro, ela me abraçou, e daquele dia em diante, você vê, hoje eu virei arquiteto, né? Nada é por acaso. Uma família que não tinha onde morar, e eu nem sabia o que era arquitetura, não sabia o que era engenharia. Fui um subconsciente. Eu precisava ajudar minha mãe. E Deus é tão bom que na outra semana, minha mãe recebeu um convite para a gente ser caseiro do clube japonês, que é o Nipo, o clube Nipo aqui próximo, beirando a estrada de ferro. Porque a gente ia morar de favor ali. O presidente do clube ficou sabendo. Na época ele demitiu o caseiro atual embora. Ficou com muita dó da gente. E nós fomos morar lá. Nós moramos 10 anos ali no fundo, numa casinha menor. A casa de fundo do clube, embaixo do palco. Super simples, beirando a estrada de ferro. Mas é onde a gente podia morar. Então aquilo ao mesmo tempo foi um alívio. Ao mesmo tempo, falar a verdade, foi vergonhoso,
para nós, porque a gente convivia no clube japonês. Aí eu pensei, o que meus amigos vão pensar de mim? Né? Será que seria melhor eu morar embaixo da ponte ou seria eu ter que morar agora de favor, tendo que conviver com aquelas pessoas e elas ficarem me julgando, nos julgando pelo que a gente tem ou pelo que a gente não tinha e não pelo que a gente era? E aí, dia 29 de agosto, eu peguei um ônibus para ir casar, foi na sexta, né? Eu saí de Rio Preto às 5 da manhã, não tinha carro, ela já estava lá e o casamento aconteceu no dia 30, no sábado. A hora que eu cheguei em Urânia de ônibus, 3 horas depois, minha cunhada estava na rodoviária, ela foi me buscar, e aí ela estava meio abatida, né? Eu falei, ah, meu Deus, o que aconteceu? Mais uma, né? Aí ela deu a notícia. O meu sogro tinha acabado de falecer. Um acidente muito grave. Não foi minha culpa, eu estava com 2 funcionários. E eu ia entrar num posto. Passou uma UTI de Rio Preto. Depois passou um caminhão de cana. Depois veio um louco atrás do caminhão, ele saiu para entrar na contramão do posto. Não deu tempo. Deu tempo de eu gritar e falar, bateu. E eu capotei 350 metros. O meu carro capotou. E eu acordei na hora que estava de ponta cabeça. Eu estava inconsciente. Eu não sabia quem eu era, de onde eu era, o que eu estava fazendo ali no hospital. Depois eu fiquei 2 meses de cama. Eu andava de cadeira de rodas. Eu ficava imobilizado, fiquei quase 1 mês imobilizado na cama, né? Eu cheguei a ficar na UTI no hospital. Na minha vida nada foi por acaso, então tudo tem um porquê. E desse momento eu cresci muito pessoalmente e tanto profissionalmente, que é o que vocês conhecem hoje. Hoje o que eu busco, o que eu sempre busquei, hoje a gente tem colhido. E é uma frase que eu sempre uso, a gente colhe o que planta. A depressão é a doença da moda. Por isso, nós convidamos essa psicóloga para explicar qual a diferença entre tristeza, um sentimento comum em todos nós, e a depressão, uma doença que traz um sentimento de angústia prolongado e pode ser devastador na vida de uma pessoa. A tristeza, vamos dizer, que algumas pessoas até chamam a tristeza de depressão reativa. Isso quer dizer que aconteceu alguma coisa ruim na vida da pessoa e a pessoa está tendo esse sentimento muito presente, muito exacerbado. Mas o tempo vai passando, a situação se acomoda e a tristeza vai indo embora também. Agora, a depressão não, a depressão é uma doença. Ela se instala e ela precisa ser tratada como qualquer outra doença. A pessoa pode perceber, os seus familiares, que a pessoa está completamente diferente do seu natural, do seu habitual. Então, o brilho acabou. Então, aquela alegria natural não está presente. A pessoa tem uma perda de energia muito brusca. Tudo é custoso demais, como algumas pessoas dizem. Tudo demanda muito tempo, muito esforço. E a vida está em preto e branco. Nada tem graça mais. Então, essas coisas são as principais. Mas fora isso, tem outros sintomas que, conforme o grau de gravidade dessa depressão, vão aumentar em número e em gravidade. Então, por exemplo, uma depressão pode ser desde uma distimia, que seria uma depressão branda e constante ao longo de toda a vida, como uma depressão leve, que tem esses 2 sintomas, e mais uma dor pelo corpo, mais a tristeza muito acentuada, a vidinha em preto e branco, o esforço muito grande é necessário, ou até mesmo uma depressão mais grave que a pessoa não consegue sair do quarto.
a vida muda completamente. Então, durante o estágio da depressão, a produção cai completamente, a participação na vida familiar, em geral, a pessoa fica muito recolhida e sem condições de uma participação ativa, de uma participação normal na vida. Ela fica realmente mais recolhida e mais triste. Muitas vezes, no lugar da tristeza, vem a irritabilidade. É onde o familiar fica chateado porque tenta ajudar e acaba levando uma resposta atravessada. Essa é uma coisa que tende a acontecer mais com a criança e com o idoso, mas muitas vezes no adulto também é assim. Ao invés da tristeza acentuada, é a irritação. A gente fala, é o estupim curto naquele momento. Então, a vida da pessoa muda completamente e ela precisa de verdade da ajuda de alguém que possa acompanhá-la nessa fase. Momentos difíceis que parecem ser insuperáveis. A sensação de que a vida acabou e que nada vai trazer de volta momentos felizes. É o que você vai ver a seguir. E esse sentimento começa com a tristeza, depois passa para angústia. Da angústia vem a depressão. Da depressão vem a depressão profunda, depois vem a melancolia e finalmente a morte, né? E você vai ver no próximo bloco o momento em que é preciso encarar a dor e lutar pela vida. A depressão pode durar algumas semanas, alguns meses e até anos. Cada pessoa reage de uma maneira diferente. O importante é chegar à consciência de que é preciso tomar uma atitude e mudar. Ainda há muito preconceito quando se fala em depressão. Muitas pessoas não compreendem esse sentimento e confundem com fraqueza ou simplesmente ignoram quem está passando por um momento de profunda angústia. E não é só o sexo frágil que passa por esse problema, não. Acompanhe agora depoimentos de homens que, por diferentes motivos, perderam a esperança de viver. Bom, a depressão ela começa com uma tristeza profunda que você não sabe de onde vem. A partir daí vem a angústia, você sente uma angústia, um aperto no peito e você tem vontade de só chorar e não sabe por quê, não tem uma explicação a princípio, né? Não tem uma explicação, digamos, correta. Ou pelo menos uma explicação exata, porque não é matemático, né? É uma coisa de sentimento, você ainda não sabe de onde está surgindo aquilo. Você sabe o que você está sentindo. E esse sentimento começa com a tristeza, depois passa para angústia. Da angústia vem a depressão. Da depressão vem a depressão profunda, depois vem a melancolia e finalmente a morte, né? Bom, a princípio eu sentia uma tristeza muito profunda. Eu não tinha vontade de fazer nada, eu não tinha vontade de ir à faculdade, eu não tinha vontade de conversar, não tinha vontade de atender o telefone. E isso, no decorrer dos dias, vai piorando. Você vai ficando cada vez mais sem vontade, você não vê prazer em nada. É como se você fosse uma imagem preto e branco. Não tem sentido, não tem cor, assim. Fracasso, tristeza, não vontade de viver mais e... é uma sensação muito ruim. E você, então, chegou a pensar que não conseguiria sair dessa? Assim, isso eu pensava o tempo todo. E eu comecei a sentir ali já, durante o trabalho. E eu vi que estava sendo impossível conciliar as duas coisas, conviver com o trabalho e com a depressão, sabe? Foi quando eu fui pedir ajuda. O medo, né? O medo da gente que não vem na cabeça, que não dá para continuar, então eu vi o fracasso, vinha motivo que não dá mais para viver, assim foi indo. Muitas vezes eu pensava, nossa, mas na época eu tinha 25 anos, eu falava, eu tenho 25 anos e eu não tenho mais vontade de viver. A vida não fazia mais sentido, eu olhava ao redor as circunstâncias, não tinha mais porquê, a gente se questiona por que estar vivo, qual o sentido da vida. E você parece que nunca vai sair daquele estágio, um estado, não tem explicação assim através de palavras, é um estado assim, emocional tão debilitado que você não vê
expectativa em nada. Você É não uma vê... profunda tristeza. É uma profunda tristeza. E eu me lembro que às vezes algumas pessoas, assim, por terceiros, falavam assim: nossa, mas você é amigo daquele louco depressivo? As pessoas associam depressão com loucura. Na verdade, quem está me vendo falar sobre tristeza deve estar assustado, porque me conhece como uma das pessoas mais alegres, né? Quem convive, por exemplo, comigo no Facebook não consegue acreditar, porque eu faço muita piada, eu faço as pessoas rirem, mas exatamente para esconder a minha tristeza, até de mim às vezes, né? E eu faço sorrir. Eu acho que desde os 5 anos de idade, quando me perguntavam o que eu queria ser na vida, eu falava que eu queria ser palhaço de circo. Imagina. E acabei sendo, né? Você frequentou uma das boates que eu tive, em que eu fazia show, fazia dublagens, etc. Então, na verdade, eu sempre fui um grande palhaço. Mas no momento em que a depressão me pegava, eu passava a ser agressivo. Comecei a ser agressivo com algumas pessoas, a dar patadas, sabe? Literalmente patada. Tá. Eu queria ficar mais sozinho. Assim, não queria conversar com os amigos, ninguém. E eles tentando me ajudar, indo. Eu queria ficar mais sozinho mesmo. Eu me lembro que eu sempre fui uma criança muito comunicativa. Eu sempre gostei muito de pessoas, de gente, de estar em lugares. E aí, com o decorrer dos anos, conforme as coisas vão acontecendo, vão te afetando, por exemplo, eu tive separação dos meus pais, eu tive uma fase complicada de adolescência. É como se eu tivesse adormecido para circunstâncias ruins e guardado aquilo. E quando as coisas acontecem com muita rapidez, de repente estoura, como se fosse você tem válvulas de escape, mas chega um certo momento que aquelas válvulas de escape não funcionam mais, você transborda. Ninguém responde por que você tem depressão. A gente sabe como o processo se inicia. Pode partir de um luto, pode partir da perda de um grande amor, pode partir da perda de um grande amigo, do término de uma grande amizade. Então tem vários, é uma pleiade de motivos que dão início à depressão. O mais difícil foi eu tentar viver, porque eu não queria viver não. O jeito que eu estava pensando só em destruir minha vida, O mais difícil foi tentar, agora graças a Deus eu não tenho mais difícil não. Eu julgo assim essa doença como uma fase de deserto, não é? Você passa aquele tempo no deserto assim, se autoconhecendo. Eu acho que eu submergi, né? Eu subi à tona bem mais forte e com uma visão um pouco mais ampla. Porque quando eu estava no estado depressivo eu não tinha esperança. A depressão exatamente é a falta de esperança, a falta de perspectiva, a falta de vontade de viver, assim. A nossa convidada de hoje, a psicóloga Tina Zampieri, explica que cada pessoa reage de uma maneira diferente a situações de dificuldades encontradas durante o percurso da vida. Momentos difíceis que deixam uma sensação de fragilidade e impotência. Então pode não ter acontecido absolutamente nada que justificasse aquela tristeza, aquela alteração. A vida tá boa, a vida familiar, profissional, tudo tá andando direitinho. E é onde as pessoas ficam falando, como pode uma pessoa, né? Tá tão bem, tá tudo bem em volta dela e ela tá com esses sintomas. Não justifica, é muito destoante. Pois é, esse fato da pessoa estar enxergando dessa forma o mundo vai trazer como decorrências perdas, porque ela vai perder de aproveitar aqueles momentos bons da vida e isso por si só pode se constituir num trauma, ou seja, a própria depressão pode ser traumática para quem a experimenta. Então isso justifica que a pessoa, mesmo em uma depressão, doença, em uma depressão que precisa de medicamentos durante o tratamento, ela também precisa da psicoterapia. Quer para aprender a lidar com essa situação, quer para lidar com os traumas decorrentes disso. A doença considerada o mal do século atinge milhões de pessoas no mundo todo. Uma situação que pode ser desencadeada a qualquer momento, mas que tem cura. Tratamento. Hoje, o Vida ao Vivo está falando sobre a depressão e você vai ver a seguir qual o caminho para superar esse problema. Não saia daí, a gente volta já já.
Quem já enfrentou a angústia da depressão, agora encontra a alegria de viver. Sucesso, realização profissional, motivação. Conquistas que pareciam impossíveis, agora são sonhos realizados. O que antes parecia impossível, agora se torna real. Vencer a depressão significa conquistar de volta a autoconfiança, a autoestima, a sensação de independência e liberdade. Fabiano, Bardari, Douglas, Aparecido buscaram ajuda e conseguiram superar o que consideraram o momento mais difícil de suas vidas. Nossos convidados contam agora como conseguiram abandonar a tristeza e retomar a direção de um caminho cheio de possibilidades de realização. Quando eu aceitei que eu estava doente, quando eu coloquei na minha cabeça, falei assim, não, tem alguma coisa errada, eu não sou mais a mesma pessoa, a minha identidade não existe mais, quem sou eu, por que eu estou assim, por que eu não tenho vontade de viver, o que está acontecendo comigo. Eu acho que foi predominante, fator-chave, foi eu aceitar que realmente precisava de ajuda, que eu precisava de tratamento. Depois que eu recebi a ajuda, né, das psicólogas, dos médicos, medicamento, e da minha família, dos meus amigos, então aí começou a mudar. Tratamento com psiquiatra, psicólogos, fiz várias sessões para poder entender o que realmente estava acontecendo. E quando eu me lembro daquela fase, assim, do que eu senti, das coisas... E é tão grave, Juliana, que você perde peso, algumas pessoas engordam muito, outras emagrecem. No meu caso, eu emagreci 15 quilos, meu cabelo caía, assim, de eu achar que eu ia ficar calvo, porque eu passava a mão assim, caía muito o cabelo. Tive que buscar, né, porque senão não dava pra continuar, não. O senhor teve essa consciência ou alguém disse pro senhor, não, o senhor tá doente, o senhor precisa de ajuda? Não, primeiro, alguém me pegou e falou, minha família mesmo falou pra mim procurar ajuda. Depois eu peguei e fui, né. Tem muita gente que não vai, mas eu fui. O que foi mais importante foi os benefícios que eu ganhei. Eu acho que é até um pouco irônico dizer, mas eu ganhei certos benefícios com a doença, porque eu acho que eu tive um autoconhecimento melhor. De definir quem eu era, o que eu sou e o que eu queria. E o que eu esperava da vida. Eu acho que isso foi assim, um fator mais decisivo. Acho que meus amigos foram as pessoas mais importantes. Eu consegui arrebanhar uns 3 ou 4 amigos no máximo que não estavam todos os dias comigo, mas a maior parte dos dias iam na minha casa, faziam companhia para mim, sabendo que eu estava necessitando de companhia, que precisava conversar, falar com alguém. A primeira lição que ficou: jamais julgar qualquer tipo de ser humano por nada, por qualquer circunstância ou por qualquer ocasião ou por nada. Você olhar para uma pessoa, mesmo que você não goste de algumas coisas e certas atitudes, você tem que ver que por trás deve ter algum motivo, deve ter algum sentido. Eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor nesse sentido. Eu procuro não julgar ninguém. Muitas vezes a gente até erra, comete erros, entendeu? Julga, mas aí eu falo, não é por aí, eu acho que tudo tem um motivo. Cada pessoa tem seu determinado momento de evolução. Eu acho que todos evoluem com a vida, todos crescem, todos amadurecem. E eu, sinceramente, eu me tornei um ser humano melhor. Com certeza, assim, eu me vejo muito melhor do que eu era antes. Essa especialista explica quais são os passos mais importantes para superar a depressão. Então, um levantamento básico que cabe ao psicólogo fazer é que coisas essa pessoa tem para tratar, que coisas essa pessoa tem para aprender. Que neste caso a psicoeducação. Então é muito importante que uma pessoa que tenha depressão, ela aprenda a identificar sintomas, não só ela, como as pessoas próximas, familiares, amigos, porque vão colaborar na identificação da presença desses sintomas. Então aí é orientação, é psicoeducação, e o papel do psicólogo é importante nisso. A depressão doença, pelo fato de ter alterações orgânicas importantes, um nível de neurotransmissores
que faz com que a pessoa perceba o mundo inadequadamente, de uma maneira distorcida. Como também que ela responda aos estímulos do ambiente, aos estímulos próprios, de uma maneira distorcida, o que vai dar conta de regularizar esse número de neurotransmissores na fenda sináptica são os medicamentos. Então, existem várias famílias de medicamentos, hoje tem uma série de escolhas que o médico vai fazer, dependendo do histórico, dependendo da hipótese do médico, de qual família de medicamentos vai ser mais adequada para aquela situação e para aquela pessoa. Mas só que é muito importante a pessoa ter claro que quem vai ajudar o médico a acertar no seu tratamento medicamentoso é o próprio paciente. Então, é muito importante que o paciente, 15 dias tomando medicamento, que ele faça o seu médico saber como ele está, o que ele está sentindo. Você que sente vontade de não viver ou vontade de não acredita em você, não acredita no que pode acontecer da sua vida, não acredita no futuro, não tem perspectiva, acredite que você está doente em primeiro lugar. Procure ajuda, procure um profissional, procure uma pessoa que possa te dar uma direção, porque depois as coisas elas vão fluindo e vão caminhando naturalmente, sem pressa. Mas primeiro tenha consciência que você está doente, que isso não é uma frescura, que isso não é nada para chamar atenção, que não é nada que... Não tenha medo do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão falar de você. Pense em você e pense em ser feliz em primeiro lugar, assim. Hoje você viu histórias de pessoas que sofreram muito, mas conseguiram superar a depressão. O primeiro passo para que essa mudança aconteça é querer muito, de coração. Mesmo que você se sinta num túnel escuro, em um lugar sem saída, não tem problema. O importante é acreditar em você. Depressão tem cura, mas é preciso buscar ajuda e tratamento. O Vida ao Vivo fica por aqui. Obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima semana.